ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Dá-que em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Assim escreveu o poeta no hino 327. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória haveis de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Então, vamos seguir Jesus? Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Pai eterno, nosso Criador, o Senhor soprou em nós o fôlego da vida e nos mantém permanentemente sob o teu cuidado, amor e proteção. Nesse tempo de Quaresma, meditamos sobre a caminhada de sofrimento de teu amado Filho, que culminou com sua morte na cruz. Pelas feridas de teu Filho, nós somos curados dos nossos pecados. Perdão, Senhor.
Não nos castigues conforme merecemos. Olha para cada um de nós com compaixão. Capacita-nos para uma vida de maior consagração em nossa missão de servos do Senhor, tomando nossa cruz, colocando o teu reino em primeiro lugar. Mantenha-nos firmados na fé, para continuarmos seguindo Jesus como nosso Salvador, Filho do Deus vivo. Amém. Meus irmãos, vamos agora seguir a palavra de Deus, começando com o Salmo 22, versos 23 a 31. Salmo de Davi, descrito como o Salmo da Cruz, por ter sido citado por Jesus quando disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Salmo, a partir do versículo 23, descreve a alegria do aflito que foi socorrido por Deus. Está escrito: Salmo 22. Salmo de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Corça da Manhã. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. A leitura do Antigo Testamento está em Gênesis, no capítulo 17, versículos 1 a 16. É a história de Abraão e Sarai, que saíram de sua casa em Ur dos Caldeus e seguiram para uma terra que o Senhor lhes mostrou, onde iniciaria a formação do povo de Israel. Está escrito: A leitura do Antigo Testamento será no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos do 1 ao 16. E o título é A Aliança e a Circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo.
Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra que você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascido. E também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Até aqui a leitura. O versículo de destaque é o 7. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Vamos orar? Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e nosso Deus, perdão pelos nossos muitos pecados. Reconhecemos que não somos merecedores da tua aliança para ser o nosso Deus, mas por amor o Senhor vem nos resgatar a nós e aos nossos descendentes para uma vida que não tem fim. Amém, Senhor. A leitura da epístola está em Romanos, no capítulo 5, versos 1 a 11, onde o apóstolo Paulo destaca o objetivo de Jesus sofrer, ser rejeitado, carregar a cruz, morrer e ressuscitar. Está escrito. A leitura se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus.
Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O versículo em destaque é o primeiro, e ele afirma que, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus de paz e amor, agradecemos-te por nos aceitares mediante a fé em teu Filho Jesus. E firmados em teu Filho Jesus, continue nos oferecendo perdão, vida e salvação. Mantenha e fortaleça nossa fé para continuarmos firmes na esperança de que logo estaremos em paz com o Senhor para sempre. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ouvir o Santo Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38, onde Marcos relata a conversa de Jesus com os discípulos sobre o que as pessoas pensavam a respeito dele. Em seguida, Jesus anuncia que ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Os discípulos não entenderam. Jesus ensina que aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo e tomar a cruz. Assim diz. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta a sua vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Meus irmãos, que a palavra de Deus aqueça nossos corações e ilumine os nossos caminhos. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja com vocês. Amém. Vamos seguir o Instagram de Jesus. Seguir ou não seguir Jesus? Eis a questão. Você segue alguém? Analisando o comportamento humano, chegamos à conclusão que todos,
indistintamente seguem alguém ou alguma coisa. O que está em moda hoje é seguir as redes sociais. As 5 mais seguidas são o Facebook, 2.740 milhões de usuários. Segundo, YouTube, 2.291 milhões de usuários. Terceiro, Instagram, 1.221 milhões. 4, TikTok, 689 milhões. 5, Sina Weibo, 511 milhões. Sem falar do WhatsApp, Twitter, Quai, Skype, etc. Conforme o nosso dicionário, o verbo seguir significa ir atrás de alguém ou algo, seguir o guia, ir em direção, acompanhar algo de perto, imitar alguém, ter como modelo, seguir os bons ou os maus, exemplos, seguir a carreira, uma profissão, seguir uma religião, cumprir, seguir os mandamentos, as regras, as leis. Seguir, essa palavra tem poder. Então, quem ou o que você está seguindo? Você conhece a quem está seguindo? Vamos seguir o Instagram de Jesus? Vamos seguir @Jesus? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Disse Jesus em Marcos 8,34: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Akolutein é o verbo da língua grega que significa seguir. É uma palavra com muitos usos. Vejamos alguns. Primeiro, é a palavra usada para os soldados que seguem o seu comandante. Segundo, palavra usada para o escravo que segue seu senhor. Um escritor chamado Teofrasto, falando sobre a personalidade do homem desconfiado, diz que tal homem obriga seu escravo a andar na sua frente ao invés de segui-lo, a fim de ter a certeza de que o escravo não fugirá dele. Terceiro, a palavra usada para seguir o conselho ou a opinião de outra pessoa. O filósofo Platão diz que é necessário descobrir aqueles que são capacitados pela natureza para serem líderes e aqueles que são capacitados pela natureza para serem seguidores do líder. Algumas pessoas são aptas
para serem líderes e outras são aptas para serem seguidores do líder. Quarto uso, seguir é a palavra usada para obedecer às leis de sua pátria e aceitá-las como padrões da vida e comportamento. 5, é palavra usada também para ligar-se a alguém, a fim de obter algum favor daquela pessoa. Então, vamos tomar nossa cruz e seguir Jesus? Vamos seguir o Instagram de Jesus? Vamos seguir @Jesus? Você sabe o que implica seguir Jesus? Relacionando o cristão aos vários usos da palavra seguir, identificamos o seguidor da seguinte forma. Número 1. O seguidor de Cristo ocupa a oposição do soldado que segue Jesus e que esforça-se em obedecer a palavra de ordem do seu comandante. Segundo, o seguidor de Cristo ocupa a posição do escravo, que obedece tão logo o seu Senhor o ordena. Terceiro, o seguidor de Cristo segue o conselho de seu mestre. Procura ser um bom aprendiz, ouvinte da palavra, e esforça-se em praticá-lo. 4. O seguidor de Cristo é aquele que deseja a cidadania do reino dos céus e procura viver de acordo com as suas leis. E 5, o seguidor de Cristo sempre está na posição de quem necessita de um favor, da graça e da ajuda que Jesus Cristo pode dar. Segue a Cristo porque é somente nele que vê suas necessidades atendidas. Meus irmãos, ao longo das Escrituras, desde o Gênesis, nossos antepassados foram seguidores. Muitos seguiram o bem e tantos outros o mal. Por exemplo, Adão e Eva, que tinham tudo de Deus, resolveram seguir o conselho mentiroso do diabo. Em consequência, o pecado entrou no mundo e contaminou a todos, sendo todos condenados à morte temporal e eterna. Por amar o ser humano, Deus chamou alguns para seguir sua palavra, que os levaria à salvação. Deus chamou Abrão, de Ur dos Caldeus, que seguindo as estrelas, foi para uma terra distante. Deus lhe prometeu que de seus descendentes iria formar uma grande nação, o povo de Israel. Disse Deus, em Gênesis capítulo 12, verso 3, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Por seguir a Deus, houve mudanças na vida de Abraão. Quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu a ele e disse, em Gênesis 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Disse Deus, daqui em diante o seu nome será Abraão, que significa pai de muitas nações. E a Sarai, esposa de Abraão, disse Deus, de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara, que significa princesa. E assim se fez. Meus irmãos, muitos outros foram chamados para seguir a aliança que Deus fez com Abraão. Destacamos seu filho Isaque, seu neto Jacó, e até hoje conhecemos o nosso Deus como Pai de nossos pais, Pai de Abraão, Isaque e Jacó. Outros que foram chamados ao longo da história,
José do Egito, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Elias, reis e profetas, maiores e menores, todos com a missão de anunciar a vinda do Messias, do prometido que os salvaria e os guiaria à pátria celeste. O tempo se cumpriu. Jesus veio e anunciou, conforme lemos em Marcos 8:31. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. O Filho do Homem, a forma favorita de Jesus falar de si mesmo. O significado depende do contexto. Indica que, embora sendo um ser humano, Jesus é muito mais do que isso. O Filho do Homem que veio para sofrer e morrer por todas as pessoas. O profeta Isaías, no capítulo 53, anunciou o sofrimento e a vitória do servo de Deus, dizendo: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Suportou dores e sofrimentos sem fim. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Aguentou tudo humildemente e ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Lembram, irmãos, uma das palavras de Jesus na cruz? Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pois é, e Jesus disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meus irmãos, vamos continuar seguindo Jesus? Vamos seguir o seu Instagram? Meus irmãos, o que implica seguir Jesus? No tempo de Jesus, os discípulos o seguiram porque acreditavam que ele seria o novo rei que os libertaria da opressão romana. Somente 50 dias após a ressurreição de Jesus, na festa de Pentecoste, pela ação do Espírito Santo, eles entenderam que o reino de Deus não é deste mundo. Segundo, as multidões seguiam a Jesus porque desejavam as coisas que somente Ele lhes podia dar, como curar suas enfermidades, multiplicar os pães e peixes, enquanto que alguns seguiam Jesus por interesse material, outros o seguiam porque confiavam que somente Ele poderia lhes dar esperança. Terceiro, quanto aos pecadores, os desprezados e rejeitados, seguiam a Jesus porque sentiam que somente Ele poderia colocar suas vidas em ordem e começar de novo. 4. Os cegos, cujos olhos foram abertos, aleijados que voltaram a andar, os leprosos que voltaram a conviver na sociedade, seguiam Jesus em gratidão por ter tido compaixão deles. Quem não deseja seguir alguém que tanto fez e continua fazendo para aquele que nele crê? Vejamos o que envolve então, meus irmãos, seguir a Jesus pelo motivo certo. Em primeiro lugar, seguir a Jesus envolve calcular o preço. Nós lemos em Lucas, no capítulo 9,
versículos 57 a 62. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte a meu pai. E Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Aí Jesus disse: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Seguir Jesus, meus irmãos, significa deixar para trás o que perece e seguir em frente, olhar para o céu. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9:25, Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, a coroa de folhas de louro que não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. O segundo motivo, meus irmãos, seguir a Jesus envolve sacrifício. Os discípulos deixaram para trás os barcos na praia e seguiram Jesus. Para nós, seguir Jesus envolve viver e agir como um cristão honesto na sociedade, dando testemunho de sua fé através de uma vida santificada em boas obras. Isso envolve muitas vezes sacrifício de tempo, além do que nos é obrigatório cumprir, após bater o ponto. Terceiro motivo, seguir a Jesus envolve carregar uma cruz, conforme ele disse em Marcos no capítulo 8, verso 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Significa que seguir a Jesus é sacrificar prazeres, hábitos, ambições que nos impedem de testemunhar a nossa fé, correndo o risco de sermos até perseguidos por causa de Cristo. Vemos hoje, no século 21, em muitos lugares, cristãos sendo perseguidos e mortos por causa de sua fé. Disse Jesus em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, versos 18, 38 e 39. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meus irmãos, nem a pandemia do coronavírus poderá nos separar do amor de Deus. Então, seguir Jesus significa se esforçar para ser como Ele foi, aquele que se compadeceu dos mais necessitados. Seguir a Jesus significa andar no caminho que Ele anunciou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Seguir Jesus é reconhecê-lo como sendo a principal pedra onde a igreja está fundamentada. Assim como Pedro confessou, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, pois bem, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós também confessamos a quem desejamos
que saibam o que cremos. Seguir Jesus com a nossa cruz significa viver e ampliar as verdades que aprendemos na sua palavra. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 e 12. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, o respeito aos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Em outras palavras, viva uma vida correta, dedicada a Deus, e você se manterá no caminho que o levará ao reino dos céus. Então, recomendo seguir o Instagram de Jesus, que está na sua santa palavra. Ao contrário, se você preferir seguir ou continuar seguindo aquele que enganou Adão e Eva e tentou enganar Jesus no deserto, o seu destino será de dor e lágrimas para sempre. Disse Jesus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Marcos 8, 36. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, valorize a sua alma, cuide dela. Deus te oferece o alimento, Deus te oferece a palavra e os sacramentos. Se estiver fora do caminho, volte para Ele. O Senhor espera você de braços abertos. Jesus seguiu o caminho para a cruz por amor a todos nós. Ele pagou a nossa culpa. Podemos ter a certeza da salvação. E é seguindo a palavra que permaneceremos firmados em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. E um dia estaremos juntos com todos aqueles que nesta vida carregaram sua cruz no novo céu e na nova terra. Que o nosso bom Deus guarde a todos vocês com o seu poder, protegidos e abençoados em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Que
Vamos agora, meus irmãos, dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus, que tem promovido o seu reino aqui entre nós. Vamos falar com Deus em oração. Ó Pai eterno, em oração iniciamos agradecendo pela chuva de bênçãos derramadas sobre nós. Todos os dias o Senhor faz vir o sol e a chuva para que possamos colher os frutos da terra. Obrigado, Senhor, pelo pão que não faltou em nossa mesa, a casa, o trabalho, o descanso e tantos outros bens. Mas acima de tudo, louvamos ao Senhor pelo dom da fé em Jesus, que mantém em nós, através dos meios da graça, a palavra e os sacramentos. Sendo amparados e fortalecidos pelo Senhor, poderemos cumprir nossa missão, carregar a cruz e seguir Jesus em palavras e ações como verdadeiros cristãos. Cria em nós um coração puro e um espírito voluntário. Pedimos que o Senhor nos defenda de toda calamidade, de fome, de guerras e doenças contagiosas como essa do coronavírus. Que os médicos e enfermeiros sintam a sua presença no combate às enfermidades. Anima-os para que não percam as forças. Que os doentes sintam sua presença e o alívio de suas dores. Especialmente estejas com Silvana Daligna, Rodolfo, Sérgio Lima e tantos outros que foram contaminados. Envia os anjos para que estejam junto deles. Senhor, consola os enlutados com a esperança da ressurreição no último dia, quando nos encontraremos novamente. Enquanto não chega esse dia, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio e nos apeguemos à Tua palavra e promessa. Oramos por nossos irmãos que aniversariaram. Dia 25, Guilherme Clípio Lucena e Juliana dos Santos Assis. Dia 26, Heloísa Celestina Souza. E dia 28, Claudir Miller e Laila Souza Reis. Capacita-nos a continuarmos amando ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento, bem como amando o nosso próximo como Jesus nos amou. No Senhor seremos mais do que vencedores. Em Jesus oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não
sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos teus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, firmados na fé, tomemos a nossa cruz e continuemos seguindo a Jesus. Portanto, no amor em Cristo, vamos compartilhar perdão, vida e salvação nesse tempo de Quaresma. Avisamos também, meus irmãos, que suspendemos temporariamente os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao aumento do contágio do coronavírus. Tenham muito cuidado. Irmãos nossos foram contaminados. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entrem em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos que o nosso bom Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém.